Nessa semana nós lemos duas parashot juntas, Parashat Tazria, Parashat Metzorah, e essas duas parashot têm um ponto em comum, que é a doença da Tzarat. É uma doença que muitas vezes é muito mal entendida e até algumas vezes é mal traduzida como lepra, e na verdade não é uma doença física, e sim uma doença espiritual que atacava pessoas que fizeram principalmente ou Lashon Hará, ou que tiveram muito orgulho, ou que foram extremamente materialistas, que não sabem dividir as coisas, foram egoístas, e essa pessoa, ela tinha uma manifestação física dessa doença, que eram manchas que apareciam na pele dela. Mas uma das provas que é uma doença espiritual e não uma doença física, a pessoa que tinha tzarat, ela não vai no médico para ser diagnosticado, ela tem que procurar o Cohen, um representante espiritual, para diagnosticar, e caso ela tivesse essa doença, ela tem que passar por um processo de limpeza e principalmente um processo de arrependimento para que essas manchas elas sumissem. E tem um detalhe aqui muito interessante, uma pergunta: será que um Cohen, se ele contraísse a doença da Tzarat, ele poderia se autodiagnosticar ou não? E a resposta é não. Por que não? O ser humano, ele tem sempre tendências, ele tem sempre um suborno de não querer enxergar mesmo as coisas mais óbvias. Ninguém quer assumir que está errado, ninguém quer assumir que fez um erro. A gente está sempre querendo encobrir e justificar os nossos atos. Isso se chama, de acordo com a linguagem dos psicólogos, a dissonância cognitiva. A gente tenta sempre encaixar a nossa visão, o que a gente quer enxergar, o que a gente quer que tenha acontecido, a gente acaba enxergando naquela situação, mesmo que seja o oposto do que a gente está vendo. Mas o que isso tem a ver com a Tzarat? Existiam dois tipos de manchas. Tem um tipo de manchas que realmente era Tzarat e tem um tipo de manchas que não era Tzarat. Então, o normal é a pessoa, quando ela tem a mancha, ela não sabe diagnosticar, ela precisa se aconselhar com alguém que sabe muito, que conhecia os tipos de mancha, o que é algo que traz impureza e o que não tinha problema, que não era Tzarat. Então volta a pergunta: será que um grande Talmid Chacham, será que uma pessoa que ele conhece bem a diferença entre os dois tipos de mancha, a mancha que é impura e a mancha que não é impura, ele pode se autodiagnosticar? E a resposta de novo é não. Porque, como a gente falou, a dissonância cognitiva, como existe um tipo de mancha que é Tzarat e um tipo de mancha que não é Tzarat, ninguém vai querer enxergar em si mesmo que ele fez uma coisa errada, que ele fez uma coisa grave, a ponto de aparecerem manchas no corpo dele. Na verdade, a alma dele também foi manchada, mas a tendência do ser humano é sempre querer ver que aquelas manchas, na verdade, não são de Tzarat, e a pessoa, se ela se autodiagnosticasse, sempre ela vai procurar uma desculpa, uma justificativa, e mesmo que esteja óbvio que é Tzarat, essa pessoa ela vai acabar enxergando que não é Tzarat. Então Deus, na sua sabedoria infinita, Ele conhece nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação. Ele fez um sistema que você é obrigado a procurar uma outra pessoa, uma pessoa que está te olhando de fora, que não tem os seus subornos, que não tem os seus interesses, e é dessa maneira essa pessoa vai olhar de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, e ela vai poder identificar se isso é a Tzarat ou não é a Tzarat. Então o Cohen, que é o nosso representante espiritual também, descendente de Aaron, aquela pessoa que queria sempre a paz, que quer o melhor para os outros, essa pessoa é uma pessoa equilibrada para olhar para aquelas manchas e determinar se é Tzarat ou não é Tzarat. Esse ensinamento é muito importante a gente usar para tudo na vida, porque é muito difícil a gente reconhecer um erro, a gente entender que a gente tropeçou, que foi nós que começamos uma briga. Sempre a gente tem em quem colocar a culpa. Eu sempre brinco quando a gente está chegando em Yom Kippur, que tem o vidui, que tem a confissão dos nossos erros,
a gente tem o costume de bater no peito, e tem aquelas pessoas que em vez de bater no peito, eu errei, eu fiz isso, bate na pessoa do lado, você fez, você começou, e é o normal, o ser humano está sempre querendo colocar a culpa nos outros, nós temos subornos, nós temos interesses, ninguém quer assumir, a gente não quer que o nosso ego fique lá para baixo, que eu fiz uma coisa errada. Então, o que acontece? Deus deu mais uma vez uma maneira da gente ser objetivo na vida, saber quando eu errei para poder pedir desculpas, para poder consertar. Assim está escrito no Pirkei Avot, a ética dos patriarcas, Aseh lecharav ukne lechachaver. Faça para você um rabino e adquira para você um amigo. Então aqui tem que entender exatamente o que os nossos sábios eles estão transmitindo. Primeiro, o que tem a ver o rabino com amigo? E mais do que isso, porque adquira para você um amigo, tem que comprar um amigo. Primeiro temos que saber o que é um amigo. Amigo de verdade não é um colega, aquele que vai para a balada com você, que te acompanha nas festas, não. Amigo de verdade é aquele que se importa com você, e essa pessoa, mesmo que você fizer uma coisa errada, ele não vai passar a mão na tua cabeça, ele gosta de você, ele vai querer te corrigir, ele vai querer consertar o teu erro, e essa pessoa vai chamar a tua atenção. Isso é um amigo de verdade que quer o teu bem e não que só quer passear e curtir a vida. A mesma coisa um Rav. O Rav, o rabino, é aquele que quer te ajudar, que quer investir no teu crescimento. Muitas vezes ele vai te chamar a tua atenção, porque isso, dessa maneira, a pessoa vai enxergar os erros dela e a pessoa vai crescer. Tanto o rabino quanto o amigo são pessoas que estão te olhando do lado de fora. Quer dizer, pessoas que não têm o suborno, que não têm o interesse e podem te ajudar. Por isso que é tão importante a gente saber se aconselhar com o rabino e falar, fazer nossas perguntas e realmente sempre procurar a verdade sem suborno e sem interesse. Mesmo um amigo pode ajudar muitas vezes a gente olhando uma situação de fora, a gente não sabe se a gente errou ou não errou. Um amigo verdadeiro, ele vai saber falar pra gente, olha, desculpa, você realmente fez uma coisa errada, vai lá e pede desculpa para a pessoa, e dessa maneira a gente pode ir consertando. Isso é tão bom, isso é tão importante ter um amigo, ter um rabino, que olha a linguagem dos nossos sábios, compre para você um amigo. Valeria a pena, se precisasse gastar dinheiro, se fosse até caro para comprar um amigo, valeria a pena para ter alguém que realmente vai ajudar a gente a consertar e Bezrat Hashem chegar na perfeição. Tem um grande Rav conhecido como Hidushei Harim. Ele, quando era jovem, estava na Yeshiva, que o avô dele era o Rosh Yeshiva, era o rabino-chefe daquela Yeshiva. Certa noite ele era um menino muito bom aluno, um bom rapaz de traços de caráter excelentes. Esse rapaz, certa vez, passou a noite inteira estudando com um colega dele e eles estavam tão empolgados que eles não viram a hora passar. Começaram 10, 11 horas da noite e acabaram virando a noite inteira. Quando chegou 5 horas da manhã, eles foram fazer a reza do Shacharit, a reza da manhã, e decidiram descansar um pouquinho antes de voltar para os estudos, que começavam às 8, 9 horas da manhã. E o Hidushei Harim, ele acabou perdendo a hora e ele chegou 10 minutos atrasados no começo do Seder, no começo dos estudos. E o avô dele estava esperando ele na porta lá do Beit Midrash, do centro de estudos, e deu uma bronca nele. Se ele não tinha vergonha, ele é o neto do Rosh Yeshiva, ele deveria ser exemplo para os outros alunos, e falou, e o Hidushei Harim escutou sem abrir a boca. Quando o Hidushei Harim sentou para estudar com o colega dele, o colega não entendeu, falou, por que você não avisou para o teu avô que a gente passou a noite inteira estudando? Você chegou 10 minutos atrasados, por que você não avisou para ele? E o Hidushei Harim falou para o colega dele, e eu vou perder uma bronca de uma pessoa tão grande que nem meu avô? Deus nos livre perder uma bronca tão especial como essa. Uma das ferramentas para aquisição da Torá é ame as torahot, ame as críticas, ame as broncas. É muito difícil pelo nosso ego escutar uma bronca, escutar uma crítica, mas no fundo,
é isso que leva a gente para o crescimento, para o conserto dos nossos erros, é isso que vai levar a gente para a perfeição. Shabbat Shalom.